batizada Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena, quinta filha de Francisco I da Áustria e Maria Teresa de Nápoles e Sicília. Nasceu em 22 de janeiro de 1797 na cidade de Viena. Entretanto, teve como madrasta Maria Luísa da Áustria, uma vez que perdeu a mãe quando tinha 8 anos. Cuta sempre admirou a natureza, apreciando tapeçarias e pinturas de paisagens. Carola, seguramente sua infância rodeada de riquezas na Europa, jamais imaginou que seu futuro a levaria aos quintos dos infernos. Lá do outro lado do oceano, na terra conhecida como Brasil, onde passaria a ser chamada de Maria Leopoldina. Carola não demorou a ser arranjada num casamento aos modos da época. Logo foram feitas as negociações e ficou tudo decidido. Em Viena, no ano de 1816, o contrato do casamento foi assinado e, com consentimento austríaco, Pedro de Bragança tornou-se seu esposo. Logo em seguida, embarcou no navio que a levaria a um novo mundo. Sua viagem de navio para o Brasil levou 84 dias. Conheceu pessoalmente o futuro Pedro I apenas um dia antes da cerimônia de casamento. Dom Pedro I, você manja quem é, né? O da independência ou morte, da moeda de 10 centavos. Bom, no dia 6 de novembro de 1817 foi realizado o matrimônio dos dois, celebrado na igreja Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé. Agora, a jovem de 19 anos não era apenas uma Habsburgo-Lorena, por nascimento, mas também uma Bragança, por casamento. Ela também era talentosa e de um tipo inteligente, então aprendeu português rápido. Além de línguas, também gostava de cavalgar, de mineralogia e botânica. Inclusive, foi isso que a fez ficar admirada pelo Rio de Janeiro. E com o poder da coroa, trouxe artistas e cientistas para retratar e estudar a fauna e flora nacional. Bom, a coroa teve lá suas desvantagens também. Até porque o jovem Pedro não era lá muito fiel. Dormia com coristas e dançarinas desde sempre. Hábito que não morreu com o matrimônio. E além disso, também teve um caso com aquela que seria sua mais famosa amante, Domitila de Castro. Esta, inclusive, tornou-se, graças a Dom Pedro, Marquesa de Santos. E foi tema de diversas cartas escritas pela Imperatriz Leopoldina que as escrevia a sua irmã. O tom das cartas era de desprezo e tristeza. Bom, faz sentido, dado que for obrigada a conviver não apenas com a amante do marido, mas como sua filha ilegítima, Isabel Maria de Alcântara, brasileira. Tipo, por mais bizarro que pareça, a Marquesa acompanhava o casal nos lugares e tudo mais. Nas palavras de Leopoldina, ultimamente acabou de dar-me a prova de seu total esquecimento a meu respeito, maltratando-me na presença daquela mesma que é a causa de todas as minhas desgraças. Mas, para fazer justiça à sua história, ela teve participação ativa no processo de independência que, como vimos nesse vídeo, ocorrera ao longo de uma cruel disenteria de seu marido, Dom Pedro I. De fato, ela participava ativamente das decisões políticas, sendo inclusive nomeada chefe do Conselho de Estado. E, por acaso, em 1822, então princesa regente no Brasil, enquanto o maridão ia a São Paulo para acalmar os ônibus do Estado, ela recebeu notícias de que Portugal pretendia levá-la embora. As coisas não iam muito bem na terrinha. E se essa decisão fosse definitiva, o status do Brasil seria rebaixado ao de uma simples colônia novamente, ao invés de um Reino Unido ao de Portugal. Diante deste cenário conturbado, de rebeliões independentistas no país e pressão da coroa portuguesa, Maria Leopoldina, aconselhada por José Bonifácio de Andrade e Silva, guarda esse nome, tomou uma decisão. Assinou então o Decreto da Independência no dia 2 de setembro e enviou uma carta para o Dom Pedro. Este, que recebeu no dia 7 lá no Ipiranga, proclamou nossa independência. Dom Pedro, não apenas fragilizado, mas também pouco informado, declarara o país independente como mera formalidade. Enquanto isso, Leopoldina, no status de primeira governante do Brasil independente, mesmo que interina, idealizou a bandeira do país. Pouco tempo depois, no dia 1 de dezembro de 1822, ela foi proclamada imperatriz na cerimônia de coroação e sagração de Dom Pedro I. Mas não aproveitou por muito tempo essa vida. Maria Leopoldina morreu 4 anos depois, no dia 11 de dezembro de 1826, com apenas 29 anos de idade. Sua morte se deu, provavelmente, por complicações no parto daquele que seria seu 8º filho. Dentre estes tantos filhos, um único varão, o caçula Dom Pedro II. Mas isso já é outra história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Tati Leite do Vale Ler um Livro, então não se esqueçam de, para saber outras histórias e tal, seguir tanto o Vale Ler um Livro quanto Revisão em todas